Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos edição... que tropeço. Estamos começando mais uma edição do Hipersinapse. Hoje, excepcionalmente, uma edição gravada. Aliás, até esqueci de ativar aqui, né, o selinho de gravada aqui embaixo aqui do... Como é que fala? Do logotipo aqui da marca d'água, né? A marca d'água tá aqui no cantinho, ó. Então agora pronto, agora tá certinho. Coisas que a gente faz nas pressas, né, Duda? Então, gente, hoje é excepcionalmente gravado, né? Porque a nossa querida Maria Eduarda Dias, que tá aqui presente, que eu já vou reapresentá-la para vocês já. Ela tem vários compromissos amanhã, ela vai viajar, então nós não temos como fazer a live, então marcamos esse horário hoje para gravarmos e colocar no ar neste domingo, dia 18 de setembro de 2022. Bom, como todo mundo já sabe, está aqui comigo a Maria Eduarda Dias. Seja bem-vindo, Duda. Obrigada, Debbie. É um prazer estar aqui de volta. Estou muito feliz. Onde olho mesmo? Aqui. É aqui. Então, estou muito feliz de estar aqui de volta, né? Eu e o Debbie aí tem uma amizade, mas acima de tudo a gente sempre gosta de bater esse papo aqui no Synapse. Sim. E eu estou muito feliz de estar aqui para falar desse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. Duda, como eu disse mais uma vez, seja bem-vinda, né? É sempre bom tê-la aqui com a gente. Você é uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, você sabe disso. Eu toda a vida manifestei, né, essa admiração. E ainda mais agora, né, que você tá seguindo sua carreira de psicóloga. E eu acompanho, né, as suas postagens no Instagram, né, as dicas, as caixas de perguntas, que você interage com a galera e sempre dando dicas assim muito sensatas, muito sábias, dando uma orientação de fato, né, para o pessoal, demonstrando assim um excelente grau de profissionalismo, sabe? Assim, se eu já era seu fã, me tornei mais ainda. E por isso que eu faço sempre questão de trazê-la aqui. E neste caso, né, para tratarmos mais uma vez desse tema tão importante, né, essa campanha tão importante que é o Setembro Amarelo, que está diretamente relacionada com a depressão, né, que é um problema que aflige uma grande parcela da população mundial, brasileira, inclusive um problema do qual eu fui vítima, né, se bem que ainda... A depressão eu encaro meio que como uma doença crônica, sabe? Você, depois que adquire isso, você não se liberta tão facilmente mais. Mas você consegue, com a ajuda da terapia, com a ajuda de boas amizades, e principalmente, né, com o resgate da autoconfiança, né, e da autoestima, você consegue se manter em pé, né? Eu, pelo menos, encaro a depressão dessa forma. Tô falando baseado nessa experiência, nessa vivência minha que eu tive com a depressão. Mas eu sei que tem muitas pessoas que conseguem ir além do que eu fui, né? De onde eu estou, e conseguem, de fato, alcançar, não sei dizer se a palavra correta seria cura, mas pelo menos conseguir se libertar de toda a pressão, né, que a depressão exerce sobre a pessoa. E, bom, ninguém melhor do que você, que é psicóloga, para falar a respeito. Mas, assim, só para fechar esse meu pequeno e breve depoimento, né, que eu sempre vira e mexe, eu tô falando sobre isso aqui. Hoje eu convivo, vamos dizer assim, diplomaticamente com a minha depressão. E eu consigo manter um certo nível de controle, de liberdade. Controle não, porque controlar esse sentimento é um negócio difícil, né? Mas de você ter ali uma certa liberdade para poder vivenciar, para poder ter experiências boas, uma vivência, vamos dizer assim, normal, né? De modo que, eventualmente, a gente dá uma escorregada, dá uma caída, mas a gente vai se segurando. Mas eu só consegui isso porque a terapia me ajudou muito.
Inclusive, doutora Leila, um beijo. Eu tô devendo uma visita pra senhora, eu sei. Eu ando meio relaxado com a minha terapia. Mas isso foi o que me ajudou. Isso foi o que me reergueu. Então, assim, a partir dessa impressão, né, que eu tô passando pra galera, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é a depressão, como a psicologia encara esse problema, né? Como que vocês, né, da psicologia entendem a depressão como uma doença, como um transtorno. Então, eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho a respeito agora. Então, primeiro eu queria agradecer essas palavras, né? Que você estava falando que me admira. E assim, só pra quem é da região sabe que eu sou muito mais nova, né? E a admiração vem, na verdade, da minha parte por você ter sido meu professor, né? E é uma honra ouvir isso de você. Mas, respondendo a sua pergunta, né? A depressão é uma doença, né? Nós temos um livro que chama DSM-5, que é onde a gente vai captar os transtornos que estão disponíveis para a gente poder diagnosticar um paciente, né? A psicopatologia. Uhum. Dentro desse DSM-5 é onde a gente vai ter os diagnósticos fidedignos, né? Baseados em evidências, não só em, sei lá, eu acho que eu tenho isso, ou eu acho que eu tenho aquilo, né? Sérios, precisa ter prejuízo, precisa... Não é aquela coisa de a pessoa, ela percebe que ela tem um ou outro sintoma, vai lá no Google e fala, nossa, meu Deus, eu estou numa depressão profunda. Exatamente, não é bem assim. As pessoas os leigos têm o pensamento de que depressão seria só chorar e só ficar triste, né? Um choro profundo, uma tristeza profunda, e que seria só isso. Mas, na verdade, a gente tem esse DSM, que é o que a gente baseia, né? Não é no nosso achômetro. Eu olhei pra você, eu acho que você tem depressão. Não, precisa ter um prejuízo, precisa ter recorrência, precisa bater com os critérios lá, precisa ser no mínimo 6 meses. Tem muitas questões que vão influenciar num critério. Eu costumo falar lá no Instagram, né? Que você não faz um bolo só com ovo, só com um ingrediente, né? Só com Nescau. Sempre precisa... É multifatorial. Então, você não vai ter um diagnóstico de depressão com um ingrediente. Porque você não vai fazer um bolo com um ingrediente e você não vai fazer um diagnóstico com uma característica, entendeu? Um critério. Certo. Até eu falo sempre também que muitas vezes você olha para uma pessoa que tem depressão e você não imagina que ela está sofrendo aquilo. Você falou do prejuízo. A minha depressão, por exemplo, ela é produto da minha ansiedade. Uma ansiedade patológica mesmo. E uma ansiedade que, assim, tirava minhas noites de sono, me atrapalhava no trabalho muito, porque, assim, a mente de um ansioso, ela tá o tempo todo construindo uma realidade de um futuro próximo, sempre caótica, sempre assim. O ansioso é aquele cara que se eu mando uma mensagem pra você no WhatsApp, uma pergunta, e você demora a responder, eu até vi um meme esses dias que fala assim, não, quando eu te perguntar alguma coisa, me responda logo, porque senão eu invento a resposta. O ansioso é isso, né? E sempre ele inventa a pior resposta. Ele sempre espera o pior, assim, ele constrói um cenário caótico. A catastrofização, né? Exato. E isso me levou a um quadro de depressão, e como a Duda bem falou, isso foi diagnosticado, isso não foi achismo. Eu não fui lá no Google e pesquisei, não. Minha terapeuta que, depois de meses de análise, meses de terapia, que ela conseguiu esboçar o meu quadro, né? E explicar para mim por que eu tinha depressão, de onde vinha a minha depressão, né? Qual era a causa, e estava relacionada à minha ansiedade, num ponto em que aí veio a intervenção psiquiátrica, porque medicamento, né? Se bem que o psiquiatra que me tratou naquele momento, o Dr. Danilo, também, eu não sei se ele sabe que o meu podcast existe, mas um abraço, Dr. Danilo, porque ele foi muito foda, assim, porque ele não entrou direto com o medicamento. Ele tentou, assim, alguma coisa alternativa para tentar fazer com que eu acalmasse aqueles pensamentos que ficavam ali o tempo todo, né, sem parar. Então, ali a gente usou
programação neurolinguística, até a hipnoterapia, ele tentou usar comigo, só que por conta da ansiedade eu não consigo ter concentração, então não consigo ser hipnotizado. Ou não conseguia, não sei hoje, talvez consiga. Hoje eu tenho um pouco mais de concentração do que naquela época. Mas aí depois que ele entrou com o medicamento, e ainda assim, com muita cautela e tal, e foi me acompanhando, e depois, como houve uma melhora no meu quadro, aí ele retirou a medicação, continuamos com tratamentos mais alternativos, vamos dizer assim. Para psiquiatria, se não tem remédio, é alternativo, né? Mas, assim, foi dando certo, foi funcionando, e chegou num ponto em que o meu quadro estabilizou e ficou de boa. Durante muito tempo fiquei de boa e consegui até retomar, assim, a minha vida na normalidade, e fui progredindo. Consegui arrumar uma namorada, um problema que eu tenho sério com essa coisa de relacionamento, que tá relacionado à minha ansiedade. Então, tudo vai juntando. E chegou num ponto em que, enfim, minha vida normalizou. Mas, eventualmente, a minha ansiedade, ela dá uma pegada. Então, eu sei que as pessoas que sofrem de depressão, elas vivem constantemente imersas nessa condição. Muitas vezes, eu tenho a sensação, assim, essa é a minha percepção, aí você me corrija, porque você que é especialista aqui no assunto. Eu sou só um cara que tá dando uma percepção do que eu vivi e do que eu vejo as pessoas vivenciarem em relação à depressão. Igual eu falei, você olha pra pessoa e não sabe que ela tem depressão. Você só começa a perceber que alguma coisa está errada porque as coisas começam a dar muito errado na vida daquela pessoa, profissionalmente, pessoalmente. E muitas vezes a pessoa não consegue identificar onde está o problema. Eu até vejo, assim, que muitas vezes a tristeza, a angústia que toma a pessoa, não é porque isso é a depressão. Não, isso é um sintoma, no sentido que, assim, como a pessoa não está conseguindo raciocinar direito, como as coisas não estão acontecendo da forma como deveriam acontecer, porque ela não está conseguindo ter o controle das coisas, o mínimo controle, né, para poder fazer as coisas acontecerem. Ela se sente angustiada. E aí é onde vem esse quadro de tristeza, que a pessoa chora. Mais assim, essa situação é uma consequência, eu vejo, né, daquele quadro anterior, que é o da depressão, que vai fazendo as coisas se embolarem, dando errado dentro da pessoa. E aí ela extravasa isso com um sentimento de angústia, de tristeza. Mas isso é lá na frente, depois que tudo deu muito errado. E começou pensamentos recorrentes, igual eu tive. Pensamentos recorrentes de tipo... Por que eu estou aqui? O que eu tô fazendo aqui? A minha existência, ela não... Você duvida de você mesmo, né? Sim, você se coloca numa condição em que você começa a se anular. E aí você olha pra vida, começa assim, a não ver sentido nas coisas. Você não vê sentido no que está à sua volta. Aí você começa a questionar a sua própria existência. E é onde você começa a flertar com o suicídio. E eu cheguei nesse ponto de flertar com o suicídio. Isso até eu nunca falei assim tão claramente em público, mas já aconteceu. Alguns amigos muito próximos acompanharam esse momento. E não foi fácil reverter isso. Afastar esses pensamentos, De vez em quando eu ainda tenho umas recaídas. Esses dias mesmo eu escrevi um negócio onde eu fico preocupado assim com... Será que minha vida não foi um grande desperdício? Né? Porque às vezes eu paro e penso... Às vezes a pessoa que quer ajudar a gente, ela atrapalha mais, né? Fala, você precisa viver, você não vive. Aí eu fico pensando, né? Realmente. Mas o que é viver, né? E dentro daquela concepção que a pessoa que veio tentar te dar uma dura pra ver se você reage, só que você reage ao contrário do que a pessoa espera, que é o sentido assim, tipo, é mesmo, né? Eu nunca vivi de fato, minha vida foi um grande desperdício. E é difícil você reverter, você virar essa chave
e entender que não é assim. Por isso é importante que tenham essas campanhas, para que as pessoas entendam que existe sim uma saída, né? A terapia, ela é fundamental nessa busca, e que às vezes a gente, por estar imerso naquela condição, naquele pensamento, como a gente deixa de acreditar em tudo, a gente fala assim, isso é bobagem, isso não vai me ajudar, vou gastar dinheiro à toa, tá, não sei o que, né? Aí tem aqueles amigos que, né, um pouco mais centrados, vão te orientando, vão te conduzindo até você chegar à terapia. E foi assim comigo. E a partir dali, foi uma nova experiência. Então, entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, por que eu tenho essa ansiedade toda, o que eu tenho que fazer para evitar certos pensamentos, para me afastar principalmente daqueles pensamentos mais pesados, né, onde você se vê um completo inútil e você quer dar cabo da sua vida, né? Fala assim, não, pra que eu vou ficar aqui, esse lugar é um lugar só de merda, de sofrimento, eu tô atolado até a cabeça e não vale a pena. Minha vida deu errado. Então eu vou resetar aqui, né? Mas graças à terapia eu encontrei um caminho, comecei a entender que isso ajuda muito. Quando você começa o autoconhecimento, ele é fundamental para você entender o processo como um todo e você entender que, cara, não é isso tudo, não é esse monstro assim. Dá para eu domar esse bicho. E eu vou domar esse bicho, né? Então, bom, enfim, esse é o ponto. A terapia pra mim foi fundamental. Eu sei que você, como psicoterapeuta, deve já estar encarando, assim, pacientes com essa situação, enfrentando isso, né? E eu queria ouvir um pouco você sobre essa experiência como terapeuta, como que você lida com isso, porque eu sei que a gente absorve um pouco, né? Porque às vezes vem histórias muito pesadas pra gente. Assim, eu falo pra gente, entre aspas, pra gente terapeuta, tá, gente? É o caso dela. Porque eu imagino, assim, as histórias que chegam. Porque, assim, ainda a minha depressão comparada... As razões que me levaram à depressão comparada a outras situações, a minha está light. Então, por favor, Duda, eu gostaria de que você compartilhasse conosco um pouco da sua experiência com essa doença maldita que aflige muitas pessoas, como eu disse lá no início. Eu vou tentar falar disso, falando de duas coisas e matando dois coelhos numa tajadada só. Ótimo. Bom, como eu me sinto, né? As pessoas, às vezes, têm alguma percepção de que o psicólogo ele não vai se afetar e que ele não deve, que ele não pode. A gente tem ali uma linha tênue, um meio termo, né? Porque eu sou humana e eu preciso ter empatia. Para ter empatia, eu preciso acolher aquele sentimento. Entende? Aquilo que a pessoa tá me falando. Então, é impossível eu falar que eu não sinto nada. É como se eu fosse um robô, então. Sim. Né? Então, assim, inclusive, o principal da psicoterapia é eu criar um vínculo com o meu paciente. Como que eu vou criar um vínculo sem me compadecer com sem acolher, né, aquela situação? Então, para eu criar um vínculo, eu preciso criar uma certa empatia mesmo pelaquela pessoa, né? Então acaba que quando a pessoa tá nessa situação, é um dos casos que eu mais gosto de atender. Por quê? Porque é onde eu mais vejo a melhora significativa. É simplesmente quando eu consigo ver o valor do meu trabalho, da pessoa que queria se matar. E hoje, com o tratamento que ela fez comigo, ela tá sentindo vontade de viver.
isso é a melhor sensação que eu tenho no meu trabalho. Isso é o que me faz fazer mais isso e amar cada dia mais. É um dos casos que eu mais amo, apesar de também ser um dos casos mais difíceis, porque é muito inconsistente, né? Eles vêm, vai e vem, tem as... Que nem você mesmo falou que estava bem, aí agora deu uma quedinha, deu uma... É normal, porque você vai ter essa... Até você conseguir encontrar uma linha que você esteja, né? Por quê? Porque os pensamentos... O que acontece nisso? Os pensamentos são automáticos. Nós temos pensamentos disfuncionais. Todo mundo tem. A questão de uma pessoa, por exemplo, lúcida ou, né... Enfim, é que ela vai ter esse pensamento, mas ela não vai ter uma ação diante disso. Ela não vai lá ficar na cama ou coisa do tipo. Ela vai ter aquele pensamento sobre essa situação, né? Nossa, puxa, que vida é essa? Mas no outro dia ela vai levantar e vai trabalhar. A diferença que é o que eu falei que eu queria responder é o que a pessoa vai sentir, né? A pessoa vai sentir, eu separei aqui algumas coisas, apatia, alteração do sono, uma culpa excessiva, baixa autoestima, falta de concentração, isolamento social, né? Alteração do peso, perda de interesse nas atividades diárias, né? Essa é a coisa que você tinha me perguntado antes, né? O que a pessoa sente, né? Sim. Entre muitas outras coisas, né? Essas são as principais, as primeiras que ele consegue perceber, né? E aí, ela vai se deixar levar por esse sentimento. Então, o que vai diferenciar aqui é a ação da pessoa. Porque todos nós temos pensamentos disfuncionais, o pensamento automático, né? Sobre, por exemplo, tá passando em cima de uma ponte, né? Nossa, e se a ponte cair? Ou e se, sei lá, se o carro cair, se eu jogar o carro? Mas a diferença é que a pessoa não vai jogar o carro. Diferença da pessoa que tá adoecida mentalmente, que talvez ela vá jogar o carro. Então, essa é a diferença, a ação, entende? E sabe o que me deixa muito... Você tá falando e algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas ele tá falando da vida dele, né? Que não tem nada a ver. Tem a ver assim, sabe por quê? Eu nunca mais esqueci, vou fazer uma analogia aqui. Eu tive um professor de uma palestra que eu fui uma vez, e ele falou, realmente, vocês nunca vão esquecer, e eu nunca mais esqueci. Que as pessoas, assim, ele falou que foi dar uma palestra, né? E antes de falar qualquer assunto sobre a palestra do suicídio, ele entrou lá na frente, enfileirou umas carreirinhas de pó, pegou o cartãozinho, separou e falou assim, alguém aí da plateia que tá assistindo, se alguém que teve vontade de cheirar um pó alguma vez, alguém que tenha vontade, curiosidade de cheirar, vem aqui na frente aqui, ó, essa é a sua opção. Vem aqui cheirar. Alguém aí se dispõe a querer conhecer isso aqui? Alguém aqui... Pode vir, tá aqui, enfileiradinho, já até separei. Prontinha a carreirinha pra você fazer. Todo mundo ficou assim, ele disse que todo mundo ficou constrangido, porque a palestra não era sobre drogas, né, ou coisa do tipo. E falar sobre isso é, nossa, um absurdo. Você acha, oferecendo cocaína, que é isso? Lógico que não era farinha, qualquer coisa, né? Mas assim, e aí todo mundo ficou abismado, assim, né? E aí ele falou assim... Qual que é a diferença de, por exemplo, a pessoa que já tem um pensamento de que quer, a pessoa que tem o pensamento já de que faz, se ela vai, e a pessoa que tem certeza que ela nunca quer, aquilo lá, ele falando ou não pra ela, ir lá cheirar, ela sabe que ela não quer. É a mesma coisa com o suicídio, por quê? A pessoa que tem certeza que tá ali, né, tá sã sobre a vida, ela não vai, por falar nisso, ela não vai lá fazer. Só de falar, porque as pessoas têm medo que as pessoas falem. Nossa, é como se suicídio fosse um absurdo, né? Então eu vejo que você falando sobre isso, as pessoas devem estar pensando, nossa, mas ele tá falando sobre depressão, um negócio de suicídio. Mas tem que falar mesmo. Causa uma identificação, né? Sim. Então tem que ser dito, né? Porque a pessoa que tá com esse pensamento já, isso aqui vai ser bom pra ela se identificar, pra ela poder identificar alguma... Talvez ela nem saiba que esteja com depressão, né? Que talvez essas conversas nossas, é preciso falar sobre isso, porque é enraizado que é feio, que não pode, que suicídio, né? Que se a gente falar vai é como se fosse influenciar a pessoa a cometer o suicídio por falar sobre isso. Mas na verdade é totalmente ao contrário. Ao contrário. Né? Porque assim, como você disse, o fato de eu falar a respeito, do meu caso especificamente,
pode gerar de fato uma identificação e a pessoa olhar para mim e falar assim, olha, se ele tá lá se mantendo, se ele consegue, eu também consigo. Então eu penso que é sim necessário falar sobre. Eu até vejo que a campanha do Setembro Amarelo é justamente para expor essas situações e mostrar para as pessoas que estão vivenciando a depressão e que muitas vezes, né, aliás, elas, como você disse, às vezes elas nem sabem que elas estão com depressão, mas alguns dos exemplos que eu dei aqui do que aconteceu comigo, de repente acontece com elas, alguns pensamentos que vêm, que aparecem, e a pessoa fala assim, nossa, eu tenho esse tipo de pensamento, talvez seja bom eu buscar terapia, será que eu tô com depressão? Então, é importante. Você falou aí de algumas características que são comuns nas pessoas que têm depressão. É importante, porque a pessoa ela vai ver ali essas características e entenda uma coisa, gente. O fato de você apresentar uma ou mais daquelas características que a Maria Eduarda citou aqui agora há pouco, não significa necessariamente que você esteja com depressão, mas é um indício que já vale a pena uma investigação. Buscar ajuda já, né? Exato, e aí a terapia tá aí para isso. Vai lá, procura um psicólogo, uma psicóloga. É a prevenção que a gente chama, né? Sim, para você poder ter um diagnóstico e, se for o caso, iniciar um tratamento, um acompanhamento, porque é importante. E enfim, comigo foi mais ou menos isso, né? Eu cheguei numa situação que eu vi realmente que tinha muita coisa errada acontecendo na minha mente, muitos pensamentos estranhos, muitas vontades muito ruins, muito estranhas, e aí eu busquei ajuda. E graças a essa ajuda, eu consegui, vamos dizer assim, reverter esse quadro. E como eu disse, a gente de vez em quando dá uma recaída, né? É igual quem é alcoolista, né? E às vezes faz um tratamento, até com medicamento, para parar de beber. A pessoa fica anos sem beber. Aí um dia ela tá ali tranquila, sem beber. E aí alguém oferece um copinho de cerveja. Não, só um copinho de cerveja, só para você matar a vontade e tal. De repente a pessoa tem aquela recaída, né? Tem um ponto de partida e ela tem aquela recaída. Depois ela se resgata, ela se recupera. E com a depressão é um pouco isso também, né? Em muitos casos a pessoa ela tá lá vivendo a vida dela normal e tal, e de repente aqueles fantasmas reaparecem, ressurgem na cabeça da pessoa. E por isso que a terapia ela é importante. Sempre que a Duda vem aqui, a gente sempre fala isso. Que a terapia ela não é para você buscar necessariamente quando você tem um problema. É sempre bom você estar fazendo terapia. Mesmo quando você fala assim, eu tô bem, não preciso de terapia. Não. Pode acreditar que sempre existe. Sempre tem algum nó a ser desfeito. E aí a terapia é importante por isso. Eu até faço um meia-culpa aqui, porque eu faço a terapia, eu dou uma melhorada, eu paro. O que é normal, as pessoas fazem isso. Eu não devia fazer isso. E eu recomendo que vocês não façam. Porque até quando eu tô bem e tô na terapia, é bom fazer. Então, não sejam como eu, né? Começar a terapia, aí dá aquela melhorada, para. Então, não façam como eu, né? Mantenham, né, uma sequência aí de visitas ao psicólogo para vocês poderem... É como eu disse e repito, sempre aparece um nozinho. Uma coisinha que me incomoda um pouquinho nessa nossa fala é que deu a entender como se todo mundo precisasse de terapia. Uhum. E eu, não por ter sido você que falou, mas é que as pessoas, alguns psicólogos enfatizam isso, que todo mundo precisa, e eu discordo, e eu bato na tecla que não acho que todo mundo precisa de terapia. Todo mundo vai ter suas questões pessoais. Algumas pessoas têm uma resolução de problemas um pouco mais ativa, um pouco mais facilitada, Sim. né? E aí, parece banal, como se a gente vendesse que todo mundo precisa, mas
Cara, se você acha que não precisa, mas eu acho que se a pessoa tá assistindo essa live, porque alguma coisa instigou nela, algum tipo de pensamento, ou curiosidade Sim. pra ver sobre para entender sobre o assunto, né? Porque eu e qualquer psicólogo precisa de uma pessoa que vai fazer terapia, que queira fazer terapia. Eu não vou fazer milagre na sua vida sozinha se você não quiser. Exato. Porque o que vai mudar são as suas ações. Eu falando e um papagaio falando pra pessoa que não quer mudar, é a mesma coisa. Então, assim, eu não quero que todo mundo faça terapia. Eu quero que os interessados, os que queiram fazer terapia, façam terapia. É que eu falo assim, é legal. Não estou dizendo, você precisa. Não, faça porque é bacana. É da hora fazer terapia. Eu acho que é bem, bem legal. Mesmo quando a gente tá se sentindo bem, ela dá aquela força, dá aquela ajuda, ela dá uma... É sempre bom você ter alguém com uma visão mais especializada para te orientar, para te dar uma direção, mesmo nos momentos que você tá se sentindo bem, porque às vezes até quando a gente tá se sentindo bem, às vezes a gente tá cego por alguma coisa. Eu falei do nó, né? Eu dei o exemplo do nó, mas sempre tem alguma coisinha ali que... de um ângulo que você não tá enxergando, e às vezes o terapeuta ele tá enxergando, ele fala assim, mas vem cá, mas você tá considerando essa possibilidade aqui? E aí você tem aquele estalar de... estoura uma luz na sua cabeça e fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Cara, e se eu te falar que essas sessões são as que eu mais gosto? Porque, por exemplo, quando um paciente chega com uma queixa principal e com um objetivo naquela sessão, é uma coisa a sessão. Agora, tem várias sessões que meus pacientes chegam e falam assim, cara, eu pensei muito se eu vinha hoje, porque eu não tenho nada pra te falar. Essa sessão... Essa é a que rende. Rapaz, mas ela rende. Porque aí, dentro dela, eles mesmos vão tendo insights, né, junto comigo, que eu vou puxando, né, aquilo pra eles... E aí eles mesmos vão se descobrindo e aí se entendendo, e aí vai sendo o processo de autoconhecimento, né? Eles mesmos vão tendo insights naquele momento. E aí é onde eles saem da terapia, daquela sessão, que é assim, é um misto de emoção, de sentimento. Ele sabe que ele entrou ali sem nem ter o que falar, sem nem esperar alguma coisa daquilo ali, e sai dali glorificando, né? De, tipo... Nossa, que bom conversar sobre isso. Nossa, nunca nem tinha pensado nisso. Essas, pra mim, são as melhores sessões. Quando eu cheguei na terapia a primeira vez, a minha primeira sessão, eu falei pra minha psicóloga assim, eu falei assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que falar, não sei por onde começar. Ela falou assim, bom, começa do começo. Do começo da sua vida. Me conta um pouco, fala sobre você, né? Se apresente, né? Quem é você, né? Que a gente vai descobrir por que você chegou até aqui, né? Porque você não tá aqui à toa. Sim. Há uma razão. Vamos descobrir? Então, fale sobre você. Aí eu comecei a contar onde eu nasci, falei um pouco da minha infância, falei um pouco... Quando chegou na adolescência, eu comecei a contar algumas coisas que aconteceram lá. Aí ela falou assim, parece que temos um ponto aí. A gente vai ter um olhar analítico pra cada história que você contar. Mas nem sempre a gente vai dizer pra vocês. A gente sempre tem um intuito com aquela pergunta, né? Sim. E aí, a hora que ela falou disso, temos um ponto aí, né? A questão da minha adolescência foi meio complicada e tal. Aí eu falei pra ela das minhas complicações na adolescência, e ela falou, temos um ponto aí. Ela falou assim, não, mas me conta um pouco mais sobre isso daí, eu quero saber, eu fiquei interessada. Aí eu já saquei, né, falei assim, ela já achou a linha por onde puxar. Aí eu comecei a contar e tal, aí eu falei. Ela não falou nada nesse dia. Aí ela falou assim, bom, então, aí deu tempo, né, eu falei assim, bom, então eu te espero na próxima sessão e tal, né. Quero ouvir mais histórias. Quero conhecer melhor essas histórias. Tá bom. Aí fui. Aí lá na frente, depois de meses de sessão, que ela começou a pontuar algumas coisas. Que ela começou a falar assim, olha, lembra quando você contou da sua adolescência, que aconteceu assim, assim, assado? E depois você falou que aconteceu assim. Aí lá na frente, teve uma situação assim, assado. Certo? Ela falou assim, o que você consegue enxergar de incomum nessas situações? São momentos diferentes da sua vida, mas tem um detalhe aí que tá conectando esses pontos. Aí eu peguei e falei assim, a minha ansiedade?
sou muito ansioso? Ela, mais. Tem mais um detalhe aí, mais que a ansiedade. Ansiedade normal. Ansiedade é da vida. Aí ela pegou e falou assim, medo. Por que que você tem tanto medo de se soltar? De deixar você ser quem você é? Você se prende demais, você se fecha demais, você é muito introspectivo, você se volta muito pra si. Por quê? Por que que você vive dentro dessa concha? E aí você sempre vai lá, põe assim a pontinha do olho pra fora, dá aquela olhada, dá aquela olhada assim, o ambiente, né? Aí de repente você pra você isso já é uma puta aventura. Você se abrir desse mínimo. E de repente acontece alguma coisa que deveria ser encarado como normal, mas você já corre daquilo. Por que tanto medo disso? E eu comecei a pensar a respeito. Aí eu falei assim, eu não sei. Ela falou assim, então, tem que entender que esse medo que você carrega, ele é completamente irracional. E você, por alguma razão, você se tornou refém disso. E não tem a menor necessidade de ser assim. Mas alguma coisa ainda tá te segurando aí. O que que é? O que que aconteceu? Porque assim, a gente tem medo de pôr o dedo na tomada porque vai tomar choque. Às vezes a pessoa vive essa experiência. Se queima no fogo porque põe a mão, mas você não se permitiu nem colocar a mão. Aí eu comecei a refletir a respeito. Aí as outras sessões, teve sessão que eu fiquei a sessão inteira calado. E ela calada do meu lado. E tipo, só lá no final, perto do final, assim, e aí, o que você tá pensando aí? Eu tô refletindo sobre aquilo que a senhora falou na outra sessão. Certo. E chegou a alguma conclusão? Não. Aí ela ria e falava assim, vai lá que a resposta tá aí dentro. Continua buscando. Eu quero que você entenda, eu quero que você reaja, eu quero que você... Porque no fundo, eu falei assim, no fundo, aqui entre nós, só entre nós, você sabe, mas não quer admitir. Tá bom. Aí foi quando eu comecei Aí foi quando as coisas começaram realmente a desenrolar. Eu falei assim, não, realmente... E quando você fala que tinha o medo que te paralisa, né? Ou a ansiedade. E é realmente... Porque esse medo, essa ansiedade... Pra todo mundo tem. Sim. É normal. É como se fosse alegria, tristeza, felicidade. É um sentimento como qualquer. É uma emoção. Uhum. A diferença é quando isso começa a te trazer um prejuízo. Sim. Quando começa a ficar disfuncional. Sim. Entende? Tem uma linha tênue ali. Porque o medo, ele é preventivo. A ansiedade é preventiva, né? Quando o medo, por exemplo, te faz, por exemplo, você tá sentindo o cheiro de gasolina, tá com medo de ouvir algum barulho, então ele vai te prevenir, né? Você vai recuar, né? Vai, trancar a porta, vai procurar estratégias de enfrentamento para aquela situação naquele momento, porque o medo te causou aquilo. Sim. Pra te prevenir de uma situação possível que possa acontecer. Então, a diferença é quando isso te paralisa, né? Te causa um prejuízo. E acredito que seja nesse momento que você se encontrou, né? Sim, exatamente. Antes da gente prosseguir aqui com a nossa conversa, né, uma coisa que eu tô esquecendo, toda vez eu esqueço de fazer isso, que é o seguinte, gente, quem quiser, né, hoje como tá sendo gravado, então não será possível a participação, né, da galera aí, mandando mensagem pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, mas tá aí o número do nosso WhatsApp, que além de tudo, ele é uma chave Pix. Quem quiser colaborar com o canal, fazer uma doação em qualquer valor, é só usar o número 67 982 1988 58. E agora, nós temos também o Apoia-se, que é apoia.c/hipersinapse.
E ali você pode fazer uma assinatura, ser assinante do nosso canal, fazer uma colaboração, uma módica colaboração no valor de R$8 mensalmente para ajudar na manutenção do canal, tá, gente? Então, quem quiser aí se tornar aí sócio, vamos dizer assim, do nosso canal, quiser se tornar membro, é só ir até a nossa conta do Apoia-se. Então tá lá, apoia.c/hipersinapse e assinar o nosso Apoia-se aí para que a gente possa fazer a manutenção aqui do canal. Eu sempre falo isso, né, que a gente tem alguns gastos aqui para manter o canal, então toda ajuda que vier é importante, é bem-vinda, e já agradeço desde já. Algumas pessoas já fizeram doações para nós e eu sou muito grato a essas pessoas. E agora vocês têm a oportunidade de se tornarem membros do nosso canal através do Apoia-se, tá bom, gente? Mas, continuando aqui, né, o nosso papo aqui com a Duda, né, com a Maria Eduarda Dias, psicóloga. Eu que tenho essa intimidade de ficar chamando ela de Duda. Foi minha aluna e tal, eu sempre, né, a vida toda Duda, então eu me permito essa... É mais curto, né? Então, eu me permito essa intimidade. Mas, sobre o Setembro Amarelo, Duda, a gente já falou disso nas outras vezes, né? Do porquê do Setembro Amarelo, porquê da cor amarela. Mas é sempre bom relembrar, né? Porque é uma história trágica, mas ao mesmo tempo interessante para a gente entender o porquê da escolha da cor, né? E a escolha do mês também, né? Porque tem uma história por trás disso, é sempre bom relembrar. Pode nos agraciar com... Então, a história do Setembro Amarelo surgiu com um moço que ele tinha um Mustang 68 amarelo. E aí ele, por isso do amarelo, né, por conta desse carro. E aí ele tinha alguns sintomas depressivos, né, tava se sentindo muito mal, nananã. E ninguém da família percebeu. E como forma de mostrar, né, ele cometeu suicídio, né. E aí, por isso da cor amarela, né? Isso foi há muitos anos atrás. E aí começou daí surgiu a campanha de Setembro Amarelo, por conta dessa situação, né? Uhum. E aí veio a fala de temos que falar sobre isso, né? Precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque se alguém da família tivesse tido alguma percepção, tivesse tentado ajudar, né? Uhum. Você que tá aí em casa, que tem conhece alguém que tem algum sentimento, que tá tendo, né? Vê que a pessoa ali não tá muito no normal dela, tá um pouco mais abatida, né? Tá apático, né? Tá com isolamento social, fica só no quarto, né? Só chora. Ou não precisa nem só chorar, mas só de não ter mais comunicação, né? Se você tá sentindo que essa pessoa tá diferente, conversa com ela, pergunta pra ela, né? Conversa, se oferece ali, seja empático com ela, como você seria com um colega dentro da sua casa, que seria diferente, né? Tenta, não quero conversar, outro dia, vai de novo, insiste, ela precisa saber que ela é importante, essa pessoa, ela precisa saber que alguém tá ali por ela, que alguém se importa, né? Então, se você tem alguém, você conhece alguém que tá se sentindo assim, vá conversar, fale sobre isso, né? Pergunta. E aí é onde a gente volta lá no começo, né? Que você já sentiu vontade de se matar? Se você perguntar isso, não vai fazer que a partir dali instigue uma vontade. A pessoa que não tem vontade nenhuma, ela vai, no primeiro momento, ela vai falar, nunca senti, nunca passou pela minha cabeça. A pessoa que já sentiu ou que está sentindo essa vontade, ela vai ali naquele momento, aquilo não vai instigar ela a fazer, ela já tá com aquilo na cabeça. Sim. Entende? Até pelo contrário, né? A hora que você faz a pergunta e a pessoa, ela admite que ela já sentiu vontade, até muitas vezes a própria pessoa que não tá, às vezes, com a clareza necessária para entender que ela tá enfrentando um quadro de depressão severa, ela, de repente, ali ela percebe que quando ela verbaliza, sim, eu já pensei em me matar, é onde muitas vezes a pessoa, ela tem esse estalo aí do insight de falar, peraí, eu tô precisando de ajuda. E quem tá ali conversando, quem tá fazendo o diálogo também, é a hora de falar pra pessoa, assim, você precisa de ajuda.
vamos buscar essa ajuda juntos. Então é muito importante que a gente esteja atento aos sinais, para que na hora que acontecer esse diálogo, que é necessário, que precisa acontecer, a pessoa ela saiba, a pessoa que quer ajudar, ela esteja pronta para isso, para ajudar a pessoa a se ajudar, né? A buscar ajuda, né? Gosto muito dessa fala. Então, a gente tem que fazer isso, né? Quando a gente percebe que alguma coisa tá errada. Ainda mais, como você disse, às vezes a pessoa, ela nem tá ali necessariamente o tempo todo triste, o tempo todo chorando. Às vezes ela vai se isolando, vai se fechando, e você percebe assim que a vida social daquela pessoa tá morrendo, que ela parou, não sai mais, não tem mais amigos, vive trancada no quarto, às vezes... conversa com sim e não, né? Sim e não. Quando conversa, tipo, não tem uma continuidade, né? Não... Sim. Eu até lembrei de uma piada. Era piada de humor negro, gente. Uma piada triste do rapaz que estava doente e trancado no... a família dele trancou ele no quarto com medo da doença dele. E ele só se alimentava por pizza, porque é o único alimento que passa por baixo da porta. Essa é a piada. Mas é mais ou menos isso. A pessoa, ela se isola, ela fica lá no quarto, é sim e não. Sempre, né, aquela coisa lacônica, né? Sim, não sei, não quero, conversa pouco, não sai do quarto, se sai do quarto ou pra ir ao banheiro, se não tem banheiro no quarto, vai ao banheiro, volta pro quarto. Você conversa com a pessoa rapidamente ali, ela aparenta na conversa um certo grau de normalidade. Tipo, ela não tá chorando, ela não tá triste. Às vezes ela até dá risada de uma coisa engraçada que você fala, mas aí ela volta pro quarto e se fecha. Isso acontece. E aí é a hora que a intervenção é necessária. A intervenção que eu falo da família, né? De quem tá junto, de ter essa conversa. De perguntar o que ela tá sentindo. Por que cadê seus amigos? Você não sai mais? O que tá acontecendo? Por que você tá ficando aí, né, em casa? O que tá havendo? Ela vai, em algum grau, revelar algumas coisas. Ela vai... E aí, a pergunta necessária. Você tem alguns pensamentos, assim, ruins? Tipo, você já pensou em se matar? O que me causa um pouco nesses momentos... e a pessoa que não tem essa pessoa? Exato. Você já chegou pra mim na clínica. A rede de apoio, né, é sem dúvidas muito importante. E a pessoa que não tem uma rede de apoio? Cara, sim. Foi um dos casos que eu... Esse deve ter sido pesado, porque... como você questionou, se a pessoa não tem, quem faça isso... Quem vai até ela e quem vai levá-la, ajudá-la a buscar ajuda, cara, é tenso, hein? Nesses casos emergenciais, assim, a gente tem o CVV. Eu já falei da última vez e vou enfatizar de novo da importância que é o CVV. Que é um número, eles têm site, eles têm rede social, Instagram, que disponibiliza 24 horas por dia, do sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia, para poder atender a qualquer momento a sua ligação. Para poder conversar, são pessoas treinadas e capacitadas para isso. Não são só psicólogos que fazem, né? São pessoas de saúde mental no geral. Mas o CVV, ele vem, principalmente nessa época de setembro, né? Eles mostram um comparativo, né? Tanto que é importante falar sobre isso, porque o número de ligação deles aumenta numa proporção de pessoas querendo tentar entender, querendo conversar, né? Querendo falar sobre isso. Então, se você tá pensando, e se você tá nesse caso que a gente tá falando que tá sozinho, liga pra esse número. São pessoas que que vão te acolher e você pode conversar e você vai poder sentir um pouco menos sozinho. Com certeza.
é importante que a gente divulgue, né, o número do CVV para que as pessoas que... 188. 188, né? Uhum. Então, 188, gente, é o número do CVV para, de repente, você que tá aí escutando a gente conversar aqui a respeito do Setembro Amarelo, de depressão, suicídio, e de repente você se identifica com o que está sendo conversado aqui e você não tem a quem recorrer nesse momento, então 188, entre em contato com o CVV, que é com certeza um canal de ajuda muito importante. E aí a gente entra em outras questões também, né? Porque o CVV é emergencial. Daí a gente fala o quê pra esse emergencial? O CVV também deve falar, né? Busca ajuda psicoterápica, né? Vai buscar um profissional pra isso, pra te ajudar posteriormente, te fazer um acompanhamento, né? Aí a pessoa, além de ser sozinha, ela não tem condição financeira. Tem esse porém de também. arcar com os custos da psicoterapia. Mas temos atendimento de valor social, temos rede pública de saúde, que tem psicólogos. Aqui em Aparecida do Taboada, inclusive, tem psicólogas capacitadíssimas, né? Da rede pública. A gente tem psiquiatra disponível também, né? Temos o CAPS, que é o lugar certo, né? Para esse tipo de pensamento, né? Principalmente se tiver alguma comorbidade de uso de álcool e droga juntos, aí fechou, aí é CAPS na certa, né? A gente tem também números de pronto atendimento. Tem psicólogos que fazem muito trabalho social, inclusive eu faço, né? De separar um tempo na agenda para poder fazer esse atendimento para as pessoas que precisam e não têm condição, né? Eu, por exemplo, faço desconto também, a gente consegue fazer um combo num valor menor, né? E sim, as pessoas conversam. Você precisa conversar, falar, olha, eu preciso muito, explica a situação. Tenta. E tem pessoas que fazem, tem clínica em escola de faculdade, né? Em Paranaíba, que é onde eu estudava, tinha uma clínica em escola com uma lista imensa de pessoas de atendimento gratuito com os estudantes que faziam o atendimento, né? Então procura na sua cidade uma faculdade que tenha, né? E com certeza vai ter uma clínica em escola lá que te faça esse atendimento também. Exatamente. Saindo um pouquinho, né, do tema aqui do nosso bate-papo, Duda. Me fala um pouquinho agora como anda a sua vida profissional, quais são as suas realizações do momento, né? Porque já passou, foi em janeiro que você esteve aqui, né? Falando do Janeiro Branco. Aí passaram-se, então, praticamente 8, 9 meses, né? Desde então. E aí, como é que estão as coisas? O que você anda aprontando aí? Fala pra gente. Então, desde que eu vim aqui, eu vim em janeiro, né? Em fevereiro eu comecei a trabalhar numa empresa. E lá eu tinha muitas pessoas, muito colaborador de fora, de Alagoas, de Pernambuco. E são pessoas que precisavam muito de apoio psicológico, né? E lá foi uma das minhas maiores experiências que eu pude ter. Eu encontrei cada caso lá que eu acho que eu nunca viria Nunca não, mas eu não veria na clínica tão cedo. Sim. Porque são pessoas que realmente não tinham condição de arcar e eu atendia pela empresa, né? Não clinicava, mas eu acabava tendo contato com alguns tipos, né? Com alguns casos para alguém quisesse conversar em algum momento. E aí, junto disso, eu tava atuando na clínica, né? Junto com a empresa. E aí, em agosto, mês passado... Não, mentira, junho. Eu saí da empresa pra poder ficar só com a clínica, que é onde eu quero focar, né? E aí, tô focada aí na clínica agora, porque eu comecei... A demanda aumentou, o Instagram ajudou muito com a divulgação, né? O pessoal tá gostando do conteúdo, pelo menos é o que parece, né? Com certeza. E aí acabou que eu não consegui conciliar a empresa com a clínica por conta da demanda. E aí eu acabei, né, saindo da clínica, empresa, para poder investir um pouquinho na clínica. E aí agora eu recebi uma proposta, né, fora daqui da cidade. Vou embora amanhã, inclusive por isso que não conseguimos gravar a live. Mas vou continuar clinicando também, depois do período de trabalho, vou dar plantão psicológico, inclusive. Essa é a minha atuação agora, com os plantões que eu vou dar. E com a clínica eu vou seguir aí. Essa é a minha carreira, é o que eu amo. Eu faço a pós em neuropsicologia, né? Que é uma pós que eu amo, que eu gosto muito da evidência científica, não gosto de nada de achismo, psicoterapia não é história, a gente é embasado, né? Não é todos, tá, pessoal? Tem alguns psicólogos que, infelizmente, algumas pessoas que, né, seguem algumas abordagens que
não são as mais embasadas cientificamente, mas cada um com... Por isso que é importante você procurar antes de pagar um psicólogo, né? E ir para alguém capacitado, porque às vezes algumas pessoas têm alguma visão de que psicólogo não é ruim porque teve uma experiência ruim, mas não significa que todos os profissionais são iguais. Exato. Né? E também uma coisa que me falaram logo quando eu comecei a minha terapia era que assim, você tem que encontrar um terapeuta, um psicólogo com o qual você se sinta realmente à vontade, que ele consiga produzir em você essa sensação de estar à vontade. Criar um vínculo, né? Criar um vínculo. Às vezes você vai visitar um primeiro terapeuta e não rola. Você não se sente tão à vontade. Às vezes, né, de repente pode ser um método da pessoa que não, você olha e fala, parece que não tá legal isso. Mas dê a chance para outros, né? Que em algum momento você vai chegar para, acho que é por aqui. Acho que é esse. Acho que encontrei a pessoa. Você tá pagando, você tem o seu direito de escolher, né? E outra, também não vai ser em uma sessão que você vai conseguir tirar aquilo, não. Você precisa também ter um acompanhamento ali para poder ter a sua opinião fidedigna sobre aquilo, né? E... é isso. Eu também. A minha psicóloga, né, que faz meu acompanhamento, eu fiz a experiência com ela durante um mês. Então foram 4 sessões que eu experimentei. Que na primeira sessão, eu achei meio assim, fiquei meio, não sei, será? Mas calma, é uma sessão. Vamos esperar mais um pouco, vamos ver onde que vai chegar isso aqui. Aí foi, lá na 4ª sessão eu já entendi qual que era o caminho a ser percorrido e já estava me identificando com ela e já estava mais à vontade e aí foi. E aí, desde então, eu tô com ela desde 2013. Então, assim, passei a fase mais turbulenta ali, ela, né, foi me orientando, cuidando de mim, né, e aonde entra a questão de você persistir ali, né? De continuar com o tratamento. Porque vai ter alguma sessão que ela vai pisar no seu calo e vai te falar alguma coisa que você não queria ouvir. E aí é onde tá. Se você realmente quer... A pessoa que não quer muito, ela... essa aí tá me falando isso aí, ó. Que nada a ver, eu não acredito nisso, não sou assim, isso não é pra mim, não penso assim. E aí ela já desiste ali. A pessoa que realmente quer, ela vai ouvir aquilo que constrange, que ela talvez não quer, que não é confortável. Porque entenda, o psicoterapeuta, ele não tem a obrigação de falar o que você quer ouvir. Pra falar o que você quer ouvir, você tem seus amigos. Sim. Eu não tô aqui pra dar conselho, né? Exato. Então, aí é onde algumas pessoas correm também. As pessoas que não estão tão interessadas. Então, por isso que é importante. Vem fazer terapia, mas você tem que querer, entendeu? Até pra ilustrar o que a Duda tá falando aqui agora... eu já teve sessão que eu saí de lá chorando. Chorando, assim, de constrangimento mesmo. Tipo, puta merda, né? Por que ela foi falar nisso, né? Por que ela fez isso comigo? Tipo, acabou com a minha vida. Mas, assim, era uma necessidade. Era importante que aquilo fosse exposto. É igual uma vez, tem uma outra amiga minha que é formada em psicologia. Hoje ela trabalha, né, com recursos humanos, lá em São Paulo. Mas a pessoa que tem a formação, ela tem aquele olho clínico, né? Então, mesmo que ela não vá... Porque, justamente por conta do vínculo, né, afetivo, um amigo não pode ser tratado por um psicólogo amigo. Porque o vínculo afetivo vai interferir na análise. Mas, independentemente disso... Quando você é amigo de um psicólogo, é foda, porque assim, ele tem o olhar clínico e às vezes ele capta alguma coisa ali, às vezes ele dá um toque em você. E às vezes o toque não é muito, assim, vamos dizer, agradável. Nunca é. E aí essa amiga minha, um dia a gente tava sentado no bar e ela começou a falar umas coisas pra mim, sobre mim, né? Sobre uma percepção que ela teve ali e tal. Aí ela me deixou tão mal, aí ela começou a rir e falou assim, cara, eu não queria deixar você assim, mas eu senti necessidade de falar isso pra você, porque é importante pra você. Eu falei, não, eu sei que é importante, eu entendo.
É mas, pô, confortável? Não é. Mas é importante. Mas é importante. Aí eu peguei, sabe o que é foda em vocês, psicólogos? É que vocês arrancam o coração da gente, aí vocês abrem e mostram, aqui, ó, olha aqui onde tá o problema, cara. Presta atenção nisso aqui. Então, assim, às vezes é doloroso. O processo em si, às vezes é doloroso. Mas é preciso. É que o autoconhecimento, eu costumo dizer, que é a parte mais difícil do processo. Porque se conhecer e saber quem você realmente é triste, é duro. E você ficar de frente com você mesma é um dos maiores desafios que você vai ter da sua vida. Com certeza. Eu, muitas vezes, quando eu era confrontado dessa forma, em que o meu eu verdadeiro me era revelado, e você descobre coisas sobre você que você nem sonhava, e que você fala, não, eu jamais seria essa pessoa, eu jamais seria assim, eu jamais faria isso, eu jamais pensaria desse jeito. Não, mas você pensa, você age dessa forma, você é assim. Isso é você de verdade. Não é muito bonito o que você tá vendo. Eu sei, mas este é você. E o que você vai fazer com essa pessoa que tá aí dentro de você? O que você vai fazer com ela? Porque agora você descobriu que ela existe, que ela tá aí e que ela age. E muitas vezes ela age contra você. E aí? O que você vai fazer? É onde você vai pra casa chorando. Você vai na sessão chorando. Ai, cara. Cada uma, viu? Mas foi muito bom por isso. Mas como eu já tinha essa consciência, né, de que ia ser desse jeito, então eu falei, não, isso é assim mesmo, tem que encarar e vamos lá, vamos, né? Não é só clima muito festivo de, às vezes, a pessoa... O terapeuta, às vezes, ele morde e assopra, né? Ele faz assim, ele vai e tal, não, é verdade e tal, né? Aí na sessão seguinte, você lembra que você disse que você fez assim? E eu falei que, não, é verdade e tal. Olha, não é bem assim. Acompanha comigo aqui. Aí ela começa a abrir o seu peito. A linha de raciocínio. É que eu falo, eu sempre brinco. Aí ela abre o teu peito, pega o teu coração e arranca. Nas costas do seu coração tá a sua verdadeira face, tá quem você é de verdade. Aí você olha para aquilo e fala, ai meu Deus do céu. Aí você começa a chorar. Aí você fala, não é possível. Às vezes tem coisa que você sabe que é. Você tem, não quer ver, né? Mas você finge que não existe. Exatamente. E aí quando alguém vem, pega aquilo e joga na tua cara, aí aquilo dói. É doloroso, né? Nossa, cara. É doloroso. Mas é isso aí, Duda. Nós já estamos aqui chegando ao nosso limite aqui, né? Do nosso horário e tal. Nossa, já falamos que eu nem percebi tanto que ela falou. Não, você vê, a gente vai conversando, o tempo passa. Ficaria horas aqui. E a gente... Ixi, tranquilo. É que, né, assim... Mas uma hora eu quero trazer você aqui pra gente conversar de assuntos gerais, assim. Falar das bobagens da vida aí. Será que eu posso? Então, aí a gente vem bater um papo aqui mais de leve aqui. A gente pode marcar, assim. Vamos combinar. No mais, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, né? Por nos dar a honra e o prazer, né? De você dividir com a gente seu conhecimento e enfim. Eu sempre fico muito feliz de ver, assim, as pessoas que são próximas a mim crescendo, evoluindo, se tornando cada vez melhores, assim. Você é uma pessoa que eu acompanho desde o ensino médio, então eu posso dizer, assim, com toda, né, certeza do mundo, que você tem se mostrado uma profissional brilhante. Como eu disse, eu acompanho você lá no Instagram, eu vejo as caixas de mensagem que você posta, as conversas que você tem, né, com seus seguidores, e eu fico, assim, realmente admirado pela qualidade, pelo profissionalismo que você demonstra ali, e para mim é um orgulho muito grande, assim, ter tido você como aluna minha lá atrás no ensino médio e ver você assim, tão bem profissionalmente, né, uma puta qualidade, assim, realmente admirável. E por isso faço sempre questão que você venha aqui pra gente bater esses papos, assim,
porque eu sei que são conversas que vão render muitos frutos. São sementes que foram plantadas e que com certeza vão render frutos muito bons. E é isso. Muito obrigado, Duda, pela sua presença. Por favor, faça as suas considerações finais. Bom, pra mim é uma honra 2 vezes estar aqui, porque primeiro por falar sobre isso, por ter a oportunidade de um canal, e é muito importante você abrir isso pras pessoas, né, pra gente poder falar sobre esse tema. E também estar aqui com uma pessoa que eu me sinto tão confortável, parece até um bate-papo, né? E é um bate-papo. É um bate-papo, Assim como se nós estivéssemos, entre nós dois conversando, nós falaríamos as mesmas coisas e ficaríamos horas como sempre ficamos. Então, assim, é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão importante, né? Como o Debson disse, eu tenho lá minha rede social que eu respondo gratuitamente, incessantemente, o dia inteiro. É cansativo, mas eu gosto porque de lá é um pouquinho que eu consigo fazer de social, porque as pessoas que não têm condição, elas vão na minha caixinha fazer perguntas pra mim. Sim. E por mais que aquela resposta não seja uma sessão de terapia, são insights que as pessoas podem ter e talvez, e dali, realmente querer buscar ajuda, né? Eu gosto muito e aí a gente fala, né? Psicologia por amor. Por amor, meu... Porque, assim, é difícil. Eu não respondo aquilo com o que eu acho. Eu preciso estudar pra responder. Eu preciso me dedicar muito. E você, como meu professor, sabe que eu, na época da escola, não era uma coisa que eu era a fanática do estudo, não, gente. Mas, infelizmente, a gente chega na vida adulta, a gente chega com as nossas responsabilidades, né? Com o que a gente quer. E hoje em dia... Eu não vou falar que eu faço por amor, porque eu não amo. Quem ama estudar muito e trabalhar muito? Eu amo o resultado que a psicologia faz. E isso é muito lindo da profissão. E isso eu faço com o meu maior prazer. Hoje eu posso falar que eu realmente me encontrei no que eu faço e eu me dedico 100% da minha vida a isso. Legal, Duda. Até só para complementar sobre as caixinhas, né? Eu sempre tô lendo lá, sempre tô vendo o pessoal fazendo perguntas e você comentando. E acontece muitas vezes de eu me identificar com alguma questão que está sendo levantada lá, aí eu leio porque serve para mim. Eu falo assim, interessante. Então, assim, sigam a Maria Eduarda no Instagram. Se tiverem dúvidas, fiquem atentos aos stories dela. Tá sempre postando essas caixinhas de pergunta. Psicologia por Maria, né? Exatamente. Então procurem lá no Instagram, @Psicologia por Maria. Recomendo fortemente, assim, porque é um trabalho muito bacana que ela faz lá e que com certeza já vai ser, assim, de grande ajuda para quem aí de repente busca alguma orientação. Então essa é uma oportunidade realmente de ouro, assim. Psicologia por Maria. Busquem lá no Instagram, que ela tá lá para ajudá-los ali na medida do possível, né, Duda? Obrigada, Deli. Obrigada, pessoal, por ter assistido. Espero que tenha minimamente ajudado um pouquinho. Se você não pensa em suicídio, mas que espero que as informações tenham sido úteis e que você possa, a partir de agora, propagar algumas das coisas que a gente falou aqui hoje, né? Sim. E oferecer ajuda, né, para quem você conhece. E muito obrigada por estar aqui até o final, se você chegou aqui. E até a próxima, né, Deb? Até a próxima, com certeza. Gente, vocês que acompanharam aqui a nossa transmissão de hoje, que não foi ao vivo, né? Hoje foi gravado, né? Mas qualquer coisa é só mandar mensagem aí pra gente. Se precisar de alguma informação, mandem mensagem pro nosso WhatsApp, né? O 67982198858. Vou respondendo aí na medida do possível. Mais uma vez eu convido vocês para se tornarem membros do canal, assinando o nosso Apoia-se. Tá ali, né, o endereço apoia.c/hipersinapse. Tornem-se membros do canal. É uma mensalidadezinha de R$8, gente. Pode dar uma forcinha aqui para nós, que, né, para manter o canal funcionando, a ajuda será muito importante. No mais uma vez, Duda, muito obrigado. A vocês que acompanharam o nosso programa de hoje, obrigado também. E vamos, então, encerrando por aqui. Tenham todos uma excelente semana, um excelente restinho de domingo. E nos vemos aí na nossa próxima transmissão. Um abraço para todo mundo e até a próxima, gente.